Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa e a mais um podcast Mente Cuidado, podcast sobre saúde mental. Estamos aqui hoje com a Cristiane, né, assistente social, né, e eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, Cris. Se apresenta para nós. Boa noite a todos, eu sou Cristiane Antunes, eu sou do Rio de Janeiro, sou assistente social formada pela UERJ, eu tenho especialização em terapia de família e tenho MBA em gestão de saúde e administração hospitalar. Eu completo agora em junho 24 anos de atuação na área da saúde e começo pela interdisciplinaridade, já atuando como profissional, mas ainda como estagiária eu começo no campo de AD, né, do tratamento das pessoas com problemas de uso abusivo de álcool e outras drogas, no extinto CONEM, que era Conselho Estadual de Entorpecentes, no Rio de Janeiro. E isso fez parte da minha história no Rio. Eu trabalhei no CONEM como estagiária, depois eu fui funcionária, saí depois, fui para o governo do estado, retorno, ele já tinha mudado de secretaria, foi para a Secretaria de Assistência Social e vira SEAD, que era Centro Estadual de Assistência sobre Drogas. Trabalho nele por 2 vezes, e tive a oportunidade de trabalhar nesse cenário tanto na área de AD, na área de assistência social, na área de saúde mental de maneira geral. Eu venho de uma trajetória onde eu transito no público e no privado. E aí, quando foi em 2015, eu me mudo para o Espírito Santo. E aí eu recomeço minha história aqui. E aí aqui eu começo a trabalhar na Prefeitura de Vitória como diretora do CAPS 3. E depois eu venho aqui para Vila Velha e trabalho numa unidade de saúde. E aí esse é um pouco um resumo da minha história profissional. E assim, aceitei o convite, até como um desafio, porque isso aqui para mim é um pouco desafiador. Falar da gente mesma é sempre, né, um pouco difícil, mas a minha expectativa é falar do ponto de vista de uma profissional. Não de alguém que está querendo ensinar a alguém como fazer, dar receita de bolo, dizer o que é, o que deixa de ser, mas como é que foi a minha história, a minha trajetória, o meu ponto de vista, né? E todo mundo diz que todo ponto de vista é a vista de um ponto, então talvez eu tenha hoje trazido aqui para mim o meu ponto. Excelente, Cristiane. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá, a este programa. Lembrando que este programa é um programa inclusivo e vamos fazer a nossa autodescrição. Eu sou o João, estou na coordenação do Centro de Atenção de Álcool e Outras Drogas do município de Vila Velha, o CAPS-AD, e hoje sou de pele branca, estou com uma camisa azul escura, tenho cabelos escuros e estou como apresentador deste programa. Eu sou Cristiane Antunes, eu sou profissional de saúde há 24 anos, como eu falei, quase 24 anos. Atualmente atuando na atenção primária à saúde, sou uma mulher de pele clara, cabelo castanho, escuro, tá molhado. Que mais? Passei uma maquiagenzinha para não ficar assim, né? Então, pálida na câmera. E a minha roupa hoje é azul escuro. Excelente. Então, Cristiane, ouvindo um pouquinho aí da sua trajetória, fico com uma expectativa muito boa por conta do nosso bate-papo que vamos fazer aqui, né? Falar um pouquinho da sua experiência, daquilo que você já vivenciou, né? Dentro dessa trajetória de saúde mental e saúde mental em AD, né? Que eu acho que também existem essas questões, né? E eu vejo que você passou tanto dentro do setor público, dentro do setor privado. Sim. E no SUS você ocupou tanto o espaço do estagiário ao espaço do gestor. Sim. Então você pôde ter uma realidade daquilo do serviço como um todo, né? Em todos os espaços, inclusive também nos níveis de atenção. Sim. Esteve na atenção primária, esteve na atenção especializada. Sim, sim. Então, assim, eu acho que vai ser um bate-papo rico, um debate, creio que potente, e ouvir um pouquinho de você, né? E eu vou começar com algumas perguntas, tá? Dentro daquilo que você entende, qual seria o principal objetivo hoje da unidade de atenção básica, unidade básica de saúde? Então, a gente costuma falar que a atenção primária à saúde ela é como se fosse uma grande rede. Certo.
E quando você joga a rede no mar, vem tudo. Então, ela é a porta de entrada do sistema de saúde. Então, ela é aquele espaço onde todos os problemas eles vão chegar e eles vão chegar de uma maneira misturada, e a atenção primária vai ter o papel de fazer essa distinção de problemas. O que é um problema mais simples que a gente consegue resolver no âmbito da atenção primária? O que é um problema um pouco mais complexo que a gente precisa encaminhar para a rede especializada? Que tipo de problema é esse? Se é um problema clínico, se é um problema de saúde mental, para que esfera que eu vou precisar encaminhar. Mas ela é a porta de entrada, a atenção primária é a porta de entrada, é o primeiro contato, é onde o usuário chega e fala, estou aqui, por onde eu começo? Quem vai me atender? Quem vai me acolher? E eu sempre falo muito dessa palavra acolhimento, do sentido que essa palavra acolhimento precisa ter. Que às vezes as pessoas têm uma noção de que acolhimento ele é uma tarefa, do tipo assim, quem está no acolhimento hoje? Não é quem está no acolhimento hoje. Acolhimento ele não é uma tarefa, ele não é uma função daquele dia. Ele é uma postura de todo e qualquer profissional que está no SUS em qualquer nível de atenção. A partir do momento que o usuário passa da porta para dentro, do porteiro, a pessoa que está no serviço de higienização tem que ter uma postura de acolhimento. Então, a gente tem que trabalhar com todo mundo, com todos os trabalhadores do SUS, o que é ter uma postura acolhedora, o que é receber o usuário, o que é escutar esse usuário, porque como você recebe de tudo, você recebe uma pessoa extremamente simples, pouquíssimo letrada, com pouquíssimo nível de instrução, você recebe uma pessoa com um nível de instrução maior, você recebe todos os tipos de pessoa e a gente precisa estar apto a conseguir falar com todas as pessoas e tentar dar a cada pessoa aquilo que ela precisa. Às vezes a pessoa ela não vai falar com, no meu caso eu sou assistente social de formação, a pessoa não vai chegar na minha sala, ela não me conhece, ela não vai me contar de cara o problema dela. Mas num bate-papo com a porteira, enquanto espera para ser atendida por mim, ela pode contar. E se a gente entende que multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, acolhimento passa pelo envolvimento de todos os trabalhadores, a gente começa a entender um pouquinho melhor qual é o papel do SUS, qual é o papel da atenção primária, qual é o papel da atenção especializada e assim vai. Para mim, acolhimento é uma palavra-chave. Muito boa fala, né? Eu vejo que você tem uma experiência muito grande para falar sobre essa questão do acolhimento, até porque você passou por acolhimento não só no nível da atenção primária, né? Uhum. Mas eu vejo hoje a atenção primária também na questão do vínculo. Sim. Né? Eu acho que o paciente, o primeiro vínculo que ele deveria, não só esse, mas eu acho que o primeiro vínculo, vamos dizer assim, principal que ele deveria criar é com a unidade básica de saúde, né, do seu bairro. Sim. Né? E você entende dessa forma? Entendo, porque a gente tem um sistema de saúde muito grande, a gente tem um sistema de saúde num país de um tamanho continental, que está em todos os estados do Brasil, em todos os rincões. A gente tem na atenção primária a figura do agente comunitário de saúde, que são os braços dessa atenção primária e que chega em todas as casas e que é, muitas vezes, o primeiro contato daquela pessoa. Pode ser que quem chegue primeiro seja o agente de saúde, pode ser que o usuário chegue na unidade de saúde. Mas, de qualquer maneira, o agente de saúde ele é central para estabelecer essa relação paciente-unidade de saúde, porque ele vai passar por um cadastro, ele vai passar por esse contato e o agente de saúde vai fazer visitas periódicas. E o vínculo, a gente precisa entender que o vínculo também ele não se dá como se fosse um passe de mágica. O vínculo ele vai se dar com a unidade de saúde, mas ele pode não se dar exatamente com o profissional. Sim. Com o profissional de saúde. Eu posso ir naquele serviço de saúde porque eu gosto daquele porteiro. Ou do agente, né? Ou daquele agente. Ou por aquela menina da higienização. O vínculo ele acontece de muitas maneiras, porque o vínculo ele é uma coisa altamente subjetiva.
Tanto que a gente, às vezes, encontra na atenção primária, com a questão da territorialização, às vezes dificuldade. Por exemplo, o paciente ele muda de território. Ele vai para um outro território e, com isso, ele muda de unidade de saúde, ele vai passar a ser atendido por uma outra equipe. Mas ele tem vínculo com a equipe anterior, do lugar que ele morava antes, ele quer continuar sendo atendido lá. Sim. E isso não se desfaz num passe de mágica, isso é uma construção. Porque vínculo é uma coisa totalmente subjetiva. Vai muito de, olhei para você, gostei de você, você me lembra meu primo, ou você tem alguma coisa que você fala que bate comigo. E é assim que é construído, né? Então, a atenção primária à saúde, ela tem que construir esse vínculo, sim. O usuário, ele vai fazer esse vínculo com a unidade de saúde, ele precisa fazer, porque é ali que vai se cuidar dos problemas básicos da saúde dele. Nos estudos sobre estratégia de saúde da família, existem estudos que dizem que até 80% dos problemas de uma pessoa podem ser resolvidos no âmbito da atenção primária. Apenas 20% vão precisar ir para o âmbito da atenção especializada. Então, sim, vínculo perpasse é um dos pontos fundamentais. Mas a gente precisa entender que isso é subjetivo, que ele não vai se dar exatamente com quem a gente quer que ele se dê, ele vai se dar com quem o usuário fizer uma maior identificação. Entendi. E hoje, qual o principal desafio que você encontra? Porque assim, a gente fala um pouquinho sobre a questão da saúde mental, né? E como é que você vê a saúde mental dentro da atenção primária? Eu acho que a atenção mental a saúde mental dentro da atenção primária, ela encontra um desafio muito grande, que é a questão do preparo. Não necessariamente por você ser um profissional de saúde, você vai estar familiarizado com as questões de saúde mental. Aquilo vai ter sido rotina sua em algum momento anterior àquele seu momento naquele serviço de saúde. Você pode, na sua formação, nunca ter visto nada sobre aquilo. Você pode não ter sido você pode ter sido estagiário de uma fábrica e passou num concurso público e vai trabalhar numa unidade de saúde. Sim. E aí você tem que aprender a lidar com aquilo. E isso não vem pronto. Às vezes isso não vem pronto nem na formação do profissional. Dependendo da formação do profissional, isso não passa por ele. E aí é um desafio de formação, é um desafio assim, quando entra um paciente alcoolizado na unidade, o que eu faço com ele? Quando entra um paciente em tentativa de suicídio, o que eu faço com ele? Quando entra um paciente em surto psicótico, o que eu faço com ele? E isso assim, eu posso te dizer que isso não está dado, isso não está pronto. Isso tem que ser aprendido. E na maioria das vezes isso vai passar pelo interesse, pelo comprometimento do profissional em buscar esse conhecimento. Você vê que hoje, você entende hoje o matriciamento como uma ferramenta importante para falar um pouquinho sobre isso, ser um norteador quanto às questões de saúde mental, principalmente da questão de saúde mental AD, né, que é o campo hoje que a gente está conversando. Você vê o matriciamento como algo potente, até porque o matriciamento, em tese, ele não é um matriciamento para a equipe psicossocial, ele é um matriciamento para a unidade. Para a equipe, para as equipes. Né? Então, assim, porque muitas das vezes é subentendido que um matriciamento seria para a equipe psicossocial ali, o assistente social, sim. psicólogo, né? Ou alguém que tenha um interesse, às vezes um pouco maior. Mas eu vejo o matriciamento como algo, até porque é o que preconiza, como algo que para a unidade inteira, né? Para todas as equipes ali. Você enxerga dessa forma? Enxergo, acho o matriciamento extremamente potente, não apenas na possibilidade de discutir casos que chegam para as equipes, mas também como instrumentalizar e capacitar as equipes. Sim. Porém, a gente vivencia na realidade, no dia a dia, e isso está aparecendo para a atenção primária cada vez de uma maneira maior e mais expressiva, um aumento muito grande da busca pelo atendimento, pelas consultas, principalmente pelas consultas médicas. E isso faz com que a gente não consiga, muitas vezes, fazer aquilo que a atenção primária vem tentando fazer nos 30 anos de SUS que a gente tem aí, que é descentralizar a figura do médico como a figura central da atenção primária.
desvincular a atenção primária de consulta médica. Sim. Mas, às vezes, é muito difícil eu conseguir tirar um profissional médico de uma consulta para colocar ele num matriciamento. Mas é importantíssimo que o médico da atenção primária, por exemplo, seja capacitado por um psiquiatra que está na atenção especializada a medicar na atenção primária. Porque tem determinadas situações, determinadas circunstâncias que aquele médico não necessariamente ele precisa encaminhar para ser medicado. Ele consegue medicar na atenção primária. Sim. Ele não precisa necessariamente encaminhar para um psiquiatra, ele consegue medicar na atenção primária, mas ele precisa ser capacitado. Ele precisa trocar. Mas às vezes é muito difícil, na realidade do dia a dia, tirar esse médico do atendimento, da consulta individual, para colocar nesse espaço desse matriciamento. Até por conta das metas que devem ser cumpridas, Das né? metas, e não só da demanda da população. A demanda da população é uma demanda muito grande. E nesses tempos pós-pandêmicos, né, nesse tempo pós-pandemia, a gente observa aí, assim, que duplicou ou até triplicou a procura. Questão da saúde mental, né? A questão da saúde mental, a questão da busca pelos atendimentos de maneira geral na unidade de saúde. E sim, a questão de saúde mental ela também aumentou consideravelmente. A pandemia, ela produziu em nós uma experiência que ninguém estava preparado para viver, que foi a experiência do isolamento, que foi a experiência de muito desemprego para muita gente. Com isso, perda de poder aquisitivo e necessidade de aumento de busca pelos serviços do SUS e pessoas depressivas e pessoas com... Então, assim, hoje em dia você verifica chegando na unidade de saúde cada vez mais pessoas ansiosas, pessoas com depressão, pessoas com falas de pensamento, ideação suicida e até tentativas de suicídio, pessoas com questões de gênero, pessoas com problemas de automutilação. Isso faz parte do cotidiano das equipes hoje dentro do nível unidade, da atenção primária. E como é que você vê o desafio hoje da pessoa que faz o uso prejudicial, né, de substância psicoativa? Você tem chegado muito na unidade, esse tipo de público? Dentro da sua realidade que você vivenciou, você viu muito? Sim, mas eu acho que vai depender muito do tipo de substância. Alguns tipos de substâncias, eles passam muito disfarçados. E você vai precisar do vínculo para poder você entender onde está o prejuízo, né? Vai acontecer de chegar, sim, e a pessoa falar claramente, olha, eu tenho esse transtorno associado a esse tipo de dependência. Acontece, isso é real. Mas existem alguns outros tipos de dependência que são mais mascaradas. E aí eu posso citar duas. Dos medicamentos controlados, que são drogas lícitas, e do álcool. O álcool ele tem um potencial extremamente destrutivo e ele é uma droga lícita. E não necessariamente uma pessoa vai chegar e falar de cara que ela tem um problema com álcool. Sim. Né? A gente espera que a pessoa chegue para falar que tem problema com substância, que ele vai falar de outras substâncias. Mas a gente esquece daquela substância que ele pode pegar na farmácia. Do álcool, que é uma droga lícita que está na mesa das famílias, nas festas. E sim, aparece muito. Até a questão do tabagismo, né? A questão do tabagismo, a necessidade de ter grupos de tabagismo nas unidades de saúde, existem os grupos de tabagismo. Mas eu estou para te dizer que os tabagistas eles têm uma conscientização maior do prejuízo do cigarro. Porque eu acho que nos últimos anos, eu acho que talvez, especialmente nos últimos 30 anos, a gente tenha tido campanhas muito expressivas de conscientização quanto os prejuízos do uso do tabaco. Né? E as pessoas que vão chegando numa determinada faixa etária, eles começam a perceber o prejuízo que aquilo causa na saúde e começam a procurar por esses grupos, até como um suporte psicossocial e também medicamentoso para ir parando com a questão do uso do tabaco. Mas as outras substâncias, elas são extremamente complexas da gente lidar com elas. E aí, assim, de verdade, eu acho que o maior desafio
Claro que as drogas ilícitas, elas estão aí, são extremamente desafiantes, principalmente aquelas que passam pelo viés social, como é o caso do crack, por exemplo. A gente tem pessoas, população de rua, que chega em situações absolutamente degradantes, às vezes totalmente intoxicadas pelo uso, e chega na unidade para pedir um atendimento de urgência, muitas vezes espancadas, muitas vezes ainda sob efeito de substância. Mas a gente precisa olhar com um certo cuidado sobre a questão da substância, não apenas como aquela que é ilícita e aquela que a gente acha que, tá, essa aqui é ilícita, essa aqui é criminalizada, então o problema está aqui. Não. Quando a gente fala de substância, a gente está falando de tudo aquilo que pode alterar, né, de uma maneira prejudicial, o funcionamento daquela pessoa e o acesso que ela tem a isso. A gente pode falar, e existem, e vai bater no CAPS-AD, assim como aparece nas unidades de saúde, pessoas que fazem tentativa de suicídio com medicamentos psicotrópicos. Isso é real, isso é fato. Né? Então, a questão da substância, ela é muito delicada. E a gente precisa olhar para isso com muito cuidado. Né? Há pouco tempo eu procurei fazer um levantamento das pessoas na unidade com o uso de medicamentos e a minha farmácia não conseguiu fazer uma busca, tamanho era a quantidade de pessoas em uso de medicamentos controlados. Então, eu busquei por um viés, por um recorte. E a gente chegou a um número muito expressivo de pessoas que fazem uso de clonazepam, por exemplo. E a gente não pode dizer que clonazepam é uma droga tranquila, Sim. porque a longo prazo ela pode trazer prejuízos sérios. Então, acho que a questão do uso da substância na APS, né, na atenção primária à saúde, ela aparece justamente como essa grande rede que você joga no mar e vem tudo. Exato. Excelente. Como é que você poderia dizer um pouquinho, Cristiane, sobre as formas de acesso? Hoje, os fluxos do serviço na atenção primária, como é que seriam? Bom, vai se dar de duas formas principais. Pode acontecer do agente de saúde Identificar, né, a necessidade. e fazer o cadastro daquela família no território, fazer uma busca ativa e trazer aquela família para o território, ou o indivíduo pode buscar a unidade de saúde, se informar como eu moro nessa região, como é que eu faço para me cadastrar? Ou eu moro em tal lugar, qual é a minha unidade de referência? Então, basicamente, é o agente de saúde que pode fazer essa busca ativa no território, ou a própria pessoa pode buscar o serviço de saúde. Se aquele for o seu serviço de referência, ele vai se cadastrar naquele serviço. Se aquele não for, ele vai ser orientado a buscar o serviço de referência dele. Basicamente é isso. O SUS trabalha de forma territorializada, de maneira que os serviços de saúde eles estejam próximos da sua residência. Então, vai ter uma unidade de saúde sempre próxima da sua região para ser a sua unidade de referência. Para que o seu agente de saúde more próximo da sua casa, para que ele possa fazer visitas regulares à sua casa, à sua família. E você também poder acessar a unidade de saúde de uma maneira mais tranquila, mais próxima, sem nenhum grande deslocamento, de uma maneira mais acessível. De preferência com agendamento, né? De preferência com agendamento, mas pode acontecer também de uma demanda espontânea. De uma demanda espontânea. Amanheci com uma dor de cabeça, não sei o que é isso, eu vou lá na unidade de saúde e tá tudo bem. É para isso mesmo. Isso é importante dizer, muitas das vezes as pessoas que estão nos assistindo, elas não têm essa informação. Eu sempre brinco aqui com os convidados, porque às vezes a gente tem uma linguagem do dia a dia, do trabalho, né? E às vezes de anos de trajetória, que a gente já conversa de uma forma muito simples sobre esses fluxos de atendimento. E muitas das vezes a pessoa que está nos assistindo, ela não sabe como é que funciona. Sim. E às vezes fala assim, como é que eu faço para entrar na unidade de saúde? Muitas das vezes chega no CAPS, por demanda espontânea. E a unidade de saúde às vezes nem sabe que essa pessoa está lá, naquele território. Porque às vezes mudou de território, às vezes veio de outro município. Então, assim, pode acontecer diversas coisas. Então, assim, é uma das funções a gente está orientando. É como a gente falou, né, a questão do vínculo. O vínculo ele tem que ser com a unidade de saúde também, né? E aí eu acho que passa por uma outra palavra
importantíssima da Política Nacional de Humanização, que é o acolhimento. Sim. Não é porque ele chegou na unidade de saúde e ele tem uma questão AD que eu vou falar, vai para o CAPS. Eu vou acolher. Importantíssima essa fala. Eu vou acolher. Não é porque ele não tem um cadastro na unidade que ele vai chegar no CAPS e você vai falar, vai para a unidade de saúde. A gente vai acolher. Mas e aí, seu João? Como é que o senhor veio parar aqui? O que o senhor está precisando? Ah, mas o senhor primeiro precisa ir lá na sua unidade de saúde. Olha aqui, eu vi aqui na internet, pelo seu CEP, a sua unidade é aqui. Tal. Vai lá, procura lá, faz seu cadastro, passa lá, faz a sua primeira consulta. Até porque ele transita sobre todos esses espaços, né, o usuário, né? Então, acho que é importante essa fala e essa... E cada vez mais a gente vai precisar entender que acolhimento é a palavra-chave. Sim. A gente observa na APS uma mudança no perfil do usuário. A gente vê uma mudança no fluxo migratório. Então, existem mais pessoas. A gente tem que entender que o Espírito Santo é um estado que está aumentando a quantidade de pessoas que moram e que vêm morar aqui. Sim. Então, tem cada vez mais pessoas de outros estados e cada vez mais pessoas de outros países. Tem gente que chega na unidade de saúde que, depois que tem o atendimento, passa na farmácia, pega um medicamento, pergunta onde eu pago. Porque ele sequer sabe que o SUS é gratuito. Porque ele vem de um país onde a saúde não é gratuita. E ele não tem essa informação. Então, a gente precisa entender que a gente está fazendo parte de um momento, de um contexto sócio-histórico, político e social, onde existe, sim, mudanças acontecendo. E toda mudança social, ela vai nos atravessar. E a gente vai verificar isso no nosso dia a dia, na nossa rotina de trabalho. Eu vou verificar isso no âmbito da atenção primária, você vai verificar isso no CAPS. E cada vez mais a gente tem que entender que intersetorialidade ela é para ser vivida no dia a dia. Não é para eu falar vai para lá ou você falar vai para lá. A gente tem que se conversar. Isso não pode ser só na reunião de RAPS que a gente vai sentar e conversar. A gente tem que estabelecer redes, a gente tem que criar pontes, a gente tem que se falar, a gente tem que se conectar, né? A gente tem que perder essa péssima mania que a gente brinca no dia a dia enquanto profissional nos serviços de saúde, que é o PPO, né? Passa o problema para o outro. Não, o problema é nosso. Nem é o problema, é o usuário. Ele é um usuário de serviço de saúde que eu defendo, que eu trabalho nele, que eu acredito nele. Porque se eu estou nele há tantos anos é porque eu acho, sim, que é um serviço de saúde maravilhoso, né? Implantado nesse país dificílimo há 30 anos, num país de dimensão continental e que funciona. Com todos os desafios... Dificuldades, né? Com todos os desafios e dificuldades que ele vivencia, desde 1990, quando a Lei Orgânica de Saúde ela é implementada, ele está aqui, ele está em pé e está funcionando. Então, a gente tem que valorizar isso, sim. Porque quando a gente vê um imigrante chegando aqui perguntando onde eu pago e você diz, você não paga. Você tem uma surpresa para ele, né? E às vezes a gente está com isso tão introjetado no nosso dia a dia que a gente não percebe. Que a gente banaliza. Excelente. Eu acho que é muito aprendizado, né, Cristiane? Porque por conta da sua trajetória, eu acho que todos esses serviços trazem, né, essa vivência para você. E hoje você trazer isso com muita propriedade, né? Assim, parabéns aí pela fala, foi uma fala bem impactante. E eu acho que, dentre os temas que a gente está conversando aqui, tem tudo a ver com a questão do trabalho em rede. Uhum. Qual é a sua opinião sobre isso? É aquilo que eu acabei de falar. O trabalho em rede ele tem que ser construído. E a gente tem que entender que nós somos pares, em níveis de atenção diferentes. Mas somos todos profissionais. Um não está contra o outro, um não está passando o problema para o outro. A gente quer trabalhar junto em prol do usuário. A gente tem que ter pressa de resolver o problema do usuário. Porque o usuário está sofrendo. Quando ele chega para mim na unidade de saúde, ele está sofrendo. Quando ele chega para você no CAPS, ele está sofrendo. Então, a gente tem que ter pressa. A gente tem que ter pressa para resolver o problema dele. A gente tem que ser atento. A gente tem que ter escuta qualificada. E a gente tem que ter troca entre os serviços. A gente tem que criar
redes, a gente tem que criar pontes, a gente tem que se relacionar, a gente precisa. Eu estava lembrando esses dias, quando vocês me convidaram e passaram a pauta, em 2000, eu mandei um trabalho para o Congresso de Serviço Social, para o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, falando sobre interdisciplinaridade. Certo. E não parece que se passaram 24 anos. Os desafios continuam os mesmos. A gente ainda não entende o que é fazer multidisciplinaridade, o que é fazer interdisciplinaridade, e a gente, desse jeito, atrasa cada vez mais o desafio de, quem sabe, um dia fazer transdisciplinaridade. Porque a gente precisa entender que somos saberes complementares e que estão ali em prol do usuário. Enquanto a gente achar que a gente está trabalhando só para receber o salário no final do mês, a gente não vai fazer saúde. Claro que a gente trabalha para receber o salário no final do mês, é óbvio. Mas se o usuário não estiver ali, não tem por que eu estar. A minha finalidade última é atender o usuário. A gente passa 5 anos, 6 anos dentro de uma faculdade para atender aquela pessoa. E aí, quando a pessoa chega, eu falo, não é aqui não, vai lá. É por aí o negócio. Entende? Então, assim, é isso. A gente precisa superar desafios que a gente está. Claro que a gente sabe que num processo histórico, 20 anos, o que é 20 anos? Não é nada. Sim. É um piscar, é abrir e fechar de olhos. Mas a gente precisa, sim, entender o que é fazer multidisciplinaridade, entender o que é fazer interdisciplinaridade, entender que intersetorialidade não é só eu mandar para casa do coleguinha, que não é só eu mandar para o serviço do lado. Não, é a gente criar pontes, é a gente criar redes, é a gente se conversar, é a gente realmente saber o que o outro faz. Olha só, João, que dia que você tem seu acolhimento aí? Ah, no dia do seu acolhimento, quem é o profissional que tá? Ah, é o Zezinho. Zezinho, olha só, Zezinho, eu tô com um problema aqui. Vamos conversar? Podemos bater um papo antes de eu encaminhar o meu Sim. paciente? É isso, eu não preciso esperar o dia do matriciamento Para passar esse eu caso. Né? conversar com o meu colega. Eu não preciso esperar só um dia regulamentado ou agendado para eu conversar. A conversa ela está no cotidiano. E se a gente estabelecer redes e se a gente estabelecer pontes, a gente vai se falar, porque somos pares, porque somos colegas, porque somos parceiros de trabalho. E o nosso o nosso principal interesse é o usuário. Se a gente entender isso, Zezinho, olha só, tá difícil, matriciamento é dia tal, mas o caso tá complicado. O que você me orienta? O que eu posso fazer aqui? O que eu consigo fazer aqui até a gente conseguir falar sobre isso, ou até o dia que você tiver uma data aí para mim? Me orienta, me dá uma luz. De alguma forma, né? De alguma forma. Sabe, eu acho que é isso. E aí a gente precisa se humanizar também. Porque aí a humanização passa por nós também. Às vezes a gente está tão no automático no dia a dia, a gente está tão no piloto automático, as nossas rotinas são tão, às vezes, pesadas, massacrantes, que a gente, às vezes, se desumaniza. A gente desumaniza o nosso olhar para o outro. E a gente não pode perder a humanização primeiro no nosso olhar, para que ela realmente possa acontecer em todos os níveis de atenção e com o objetivo principal centrado no usuário. Seria um desafio essa questão da humanização? Eu acho que é um desafio porque depende de interesse individual, compromisso com aquilo que você estudou, compromisso com o serviço que você trabalha, compromisso ético com a sua formação, compromisso ético com o seu trabalho, compromisso ético com o usuário. E ela, quando é acertada, ela pode se transformar na potencialidade, né? Quando isso funciona, isso é de uma potência incrível. Quando você consegue fazer isso, as coisas fluem. E aí você percebe que o vínculo ele vai se dar com todo mundo. Sim. Às vezes o usuário ele é conhecido da rede inteira. Quando você fala de uma pessoa, todo mundo sabe quem é. E olha que barato. Verdade. Por que a gente não consegue fazer isso com todo mundo? E que bate-papo, hein? Cristiane, olha só, eu tenho uma notícia boa para te passar e uma notícia ruim.
né? Primeiro a boa. A boa é que esse conteúdo vai ficar gravado. Eu vejo que é uma potencialidade hoje para o nosso estado. Programas como esse, né? Aquilo que a Rede Abraço hoje está ofertando, né, dentro do edital de boas práticas, enquanto estratégias de cuidado, estratégias de tratamento, de prevenção. Sim. E eu vejo conversas como essa com um caráter informativo e de uma capacitação também. Eu vejo com esse olhar. Eu acho que tanto o usuário do serviço, os familiares, os profissionais vão ver isso com bons olhos. Eu acho que seria algo importante para a população capixaba. Foi aquilo que eu te falei lá no começo. O meu interesse aqui não é ensinar ninguém a ter receita de bolo. Sim. Cada um vai saber como fazer, mas é um ponto de vista. Claro. Do meu ponto. Do ponto da minha vivência e das experiências que eu tive, daquilo que eu passei a acreditar a partir da minha experiência. É claro que a gente não está aqui para querer que todo mundo concorde com a gente, não quero que todo mundo concorde comigo, e aquilo que são pontos para serem trazidos, eu acho que são sempre muito enriquecedores, mas eu acho que é falar um pouquinho, acho que a minha ideia não era querer ensinar nada para ninguém, era trazer... De qualquer forma, a gente aprende muito. Vivência. Eu acho que de qualquer forma a gente aprende muito. Vivência. E eu acho que a sua vivência é muito enriquecedora por você ter passado por diversos campos de atenção e cuidado, né? Então, assim, todos os convidados que nós estamos trazendo aqui, a gente está vendo, tentando selecionar dedo, acho que vai faltar ainda muitas pessoas para a gente trazer. Infelizmente, a gente tem 12 programas só. Mas eu acho que fica, de repente, cenas para os próximos capítulos, né? Muito obrigada pelo E a parte ruim é que nosso programa já vem chegando ao final. Passou rápido, né? Acaba passando muito rápido, nosso bate-papo acaba sendo muito enriquecedor. Eu tava nervosa, mas passou rápido. Então, Cristiane, seja muito bem-vinda, tá? A esse programa. Eu acho que está de portas abertas para suas contribuições. Eu que agradeço. A gente gostaria sempre, no momento final, a gente pede para o nosso convidado deixar uma palavra, uma frase e uma orientação geral para o nosso encerramento, tá bom? Então esse é o momento para você. Você pode olhar ali para a câmera e fique à vontade. Nossa, passa tanta coisa pela minha cabeça. Primeiro, qual câmera? Qual câmera? Aquela? Primeiro, falar que para quem é usuário, para quem está precisando de atendimento, quer começar a ser atendido na unidade de saúde, vá na unidade de saúde. Procure saber como se cadastrar e começar a ter o seu primeiro acesso. Para quem está passando por algum sofrimento, também no campo de álcool e drogas, procure atendimento. A APS ela é a porta de entrada. E dali a gente vai ver como que a gente pode te ajudar e conduzir você da melhor maneira possível para que você possa ter apoio, ter auxílio, ter ajuda e não se sentir sozinho. Né? A ideia é que você não se sinta sozinho, que você busque apoio. Agora, para os meus colegas profissionais, eu gosto de uma canção do Raul Seixas, eu acho que é Raul Seixas, que fala que um sonho que se sonha só é apenas um sonho. Mas um sonho que se sonha junto é realidade. Então, eu acho que a gente tem que continuar sonhando com o SUS que a gente quer. E se a gente conseguir sonhar junto, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas em algum tempo a gente consegue transformar isso em realidade. É isso. Muito obrigado, Cristiane, pela sua participação. Obrigada a você, João. Obrigada pelo convite. Agradeço mais uma vez a audiência deste programa. Bate-papo, conhecimento, cuidado, podcast Mente Cuidada. Muito obrigado.